Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Patologia Fácil. O meu nome é Felipe e a aula de hoje é sobre adaptações celulares. Bem pessoal, quando a gente fala de adaptações celulares, a gente está falando de adaptações celulares ao estresse. E essas adaptações podem ser em número celular, de tamanho, em fenótipo e até mesmo em atividade metabólica. Quando a gente fala de adaptações celulares, essas adaptações geralmente elas são reversíveis, desde que você retire o estresse que está causando essa adaptação celular. No geral, as adaptações celulares elas podem ser fisiológicas ou patológicas. Professor, quando é que uma adaptação celular vai ser fisiológica? Quando essa adaptação celular acontecer em resposta a um hormônio, por exemplo. Que hormônio, professor? Quando, por exemplo? Durante a adolescência. Os adolescentes eles têm um boom de crescimento, porque durante a adolescência existe uma maior produção de GH, eles respondem melhor ao GH. As meninas, eles têm outros hormônios femininizantes que são produzidos durante a adolescência que favorecem que os seios femininos se desenvolvam, por exemplo. Então, isso seria uma resposta celular fisiológica. Bem, professor, então quando é que uma adaptação celular vai ser patológica? Bem, quando houver, por exemplo, algum desequilíbrio hormonal, mas sempre que acontecer essa adaptação celular, a célula está fazendo essa adaptação celular para tentar fugir de uma lesão. Bem, aqui existe a primeira adaptação celular que a gente vai estar falando, que é a hipertrofia. Professor, o que é a hipertrofia? A hipertrofia é o aumento do volume das células. Então, quando as células aumentam de volume, resulta também no aumento do volume do órgão. Então, preste atenção nisso aqui, pessoal. É de suma importância que quando vocês responderem na prova de vocês o que é hipertrofia, vocês deixem claro, professor, que é o aumento do volume das células. Por quê? Se eu falar é o aumento das células, eu não sei se eu vou estar falando em quantidade de células ou em volume. E hipertrofia é o aumento do volume celular. A hipertrofia ela pode acontecer no útero. Em que situação, professor? Bem, aqui desse lado, a gente observa um útero grávido e aqui um útero não grávido. Então, aqui desse lado, a gente tem as células do útero não grávido e aqui as células do útero grávido. Então, o que a gente consegue perceber é o seguinte. Isso aqui ó, é o núcleo das células. Percebam que esses núcleos são muito pequenos. E o citoplasma celular ele vai estar aqui em volta. E percebam que quase a gente não consegue definir onde acaba e onde termina uma célula, porque elas são muito pequenininhas e elas estão muito próximas uma das outras. E percebam que aqui, no útero grávido, o que aconteceu? Olha só, o núcleo celular ele já aumentou de volume. Olha aqui um outro núcleo. Ó. E olha só o citoplasma da célula. Olha só o tamanho desse citoplasma celular. Ou seja, olha só a diferença entre essas duas células. Então a gente consegue ver claramente que a célula no útero grávido aumentou muito de volume. O tamanho do seu citoplasma aumentou muito mesmo. Então o que acontece nessa célula para que ela tenha esse aumento de volume? O que vai acontecer, pessoal, é que essas células vão aumentar a quantidade de proteínas citoplasmáticas e até mesmo de organelas citoplasmáticas. Isso é o que favorece com que essa célula cresça de tamanho. Outra coisa é que as células que fazem hipertrofia são células que geralmente têm uma capacidade muito baixa de proliferação celular. Então aqui, pessoal, a gente tem outros casos de hipertrofia. E, não sei se vocês sabem, mas quando você malha, vai para uma academia malhar para fazer com que seu músculo fique maior, o seu músculo só vai ficar maior porque as células musculares esqueléticas sofrem hipertrofia. Percebam que, durante a academia, você não consegue aumentar a quantidade de fibras musculares, ou seja, de células musculares. Você aumenta o volume das células musculares, tá bem? Por isso que a gente diz que você malha para obter hipertrofia. Então aqui, pessoal, percebam que a gente tem a figura de um coração normal e percebam que aqui a gente tem os ventrículos desse coração normal e aqui as fibras cardíacas, os miócitos cardíacos. E aqui desse lado a gente tem um coração com hipertrofia, porque é um coração de uma pessoa hipertensa. E percebam que os ventrículos desse coração, ó, é um ventrículo muito pequeno. Apesar de ter um coração muito grande, o ventrículo ele é pequeno. Porque os miócitos cardíacos cresceram tanto aqui, ó, olha só o tamanho desses miócitos cardíacos. Cresceram tanto, as fibras cardíacas estão tão grandes,
Porque elas têm que crescer para algum lugar. Então, quando elas crescem, elas acabam ocupando o espaço dos ventrículos. Então, esse coração hipertrófico, ele vai chegar um tempo que ele vai causar insuficiência cardíaca nesse paciente. Por quê? Esse coração vai ser um coração que não vai conseguir ejetar sangue suficiente para as artérias, causando a insuficiência cardíaca, o que pode causar o óbito desse paciente. Bem, a gente também tem a hiperplasia. A hiperplasia é o aumento do número de células. E percebam que se um órgão ele tem também o número das células que formam aquele órgão aumentado, esse órgão também aumenta de tamanho. Então, a hiperplasia ela pode ser fisiológica ou patológica. E a hiperplasia fisiológica ela pode ser de dois tipos: hiperplasia hormonal ou hiperplasia compensatória. A hiperplasia hormonal é aquele exemplo que eu já falei para vocês. Durante o desenvolvimento na puberdade das meninas, existem a liberação de hormônios que vão favorecer a proliferação do epitélio glandular, fazendo que haja o aumento da mama feminina. A hiperplasia compensatória é, por exemplo, no fígado. Ao se retirar metade do fígado, a metade restante se regenera. Isso porque as células restantes lá do fígado, que são os hepatócitos, detectam que se perdeu metade do fígado e elas passam a sofrer mitose, ou seja, proliferação celular, para ocupar o espaço das células que foram perdidas. Isso também acontece durante o processo de cicatrização da sua pele, só que não é com tanta eficiência assim quanto pode acontecer no fígado. E a gente também tem a hiperplasia patológica. A hiperplasia patológica, ela geralmente acontece por estimulação hormonal excessiva ou até mesmo por liberação de alguns fatores de crescimento de forma anormal. Outra coisa interessante falar aqui de hiperplasia patológica é o câncer. Porque o câncer ele é um tipo de hiperplasia patológica, porque são células que ficam ali se proliferando de forma indeterminada e altamente desregulada. Bem, pessoal, outra coisa interessante de se falar aqui em hiperplasia patológica é das pessoas que malham e tomam o GH. O que acontece? Todo mundo na sua vida já teve ou vai ter uma célula cancerígena. Só, professor, mas o senhor está dizendo que todo mundo já teve ou vai ter, mas eu nunca tive câncer. O que acontece é que, apesar de você ter essas células, o seu sistema imunológico é tão bom que ele vai lá e elimina essas células. Só que se você malha e toma o GH, o que acontece? Essas células vão sofrer hiperplasia, vão crescer muito rápido. E aí não vai dar oportunidade para o seu sistema imunológico eliminar essas células. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar desenvolvendo um câncer. Bem, então aqui ó, a gente tem outro exemplo para vocês entenderem de fato o que é hiperplasia. Bem, se a gente tivesse um órgão com somente uma célula e esse órgão estivesse sofrendo um processo de hiperplasia, o número de células desse órgão iria aumentar de 1 para 2, através da mitose, ou seja, através da proliferação celular. A hiperplasia ela pode acontecer no endométrio. Em que condições? Bem, se esse endométrio, por exemplo, estiver infectado pelo vírus do HPV, o HPV ele libera alguns fatores de crescimento que favorecem o crescimento exacerbado de as células. É por isso que o HPV ele pode causar alguns tipos de neoplasias, tanto benignas quanto malignas. Então aqui a gente tem um endométrio ó, com hiperplasia, ou seja, um endométrio com um aumento da quantidade de células nessa região. Só o HPV pode causar essa condição no endométrio feminino? Não. Alguma desregulação hormonal também pode causar isso. E isso tem que ser rapidamente tratado, pessoal. Por quê? Hiperplasia, algumas vezes, pode acontecer antes do câncer, tá bom? Então, se eu tenho um processo de hiperplasia endometrial, ele tem que ser tratado muito rapidamente, porque isso pode vir a virar um câncer. A outra condição de adaptação celular é a atrofia. A atrofia é a diminuição do tamanho de célula, ou seja, a atrofia é o contrário da hipertrofia. Aqui as células diminuem de tamanho. Por que isso acontece, professor? Bem, geralmente isso vai acontecer devido a desuso celular ou até mesmo devido à limitação de nutrição. Essas células têm uma condição onde elas não são tão bem nutridas e isso faz com que essas células continuem querendo ficar vivas. E o que elas fazem? Elas liberam, elas abrem mão de parte do seu citoplasma, abrem mão de parte de suas organelas e por isso elas acabam diminuindo de volume. Então aqui ó, a gente tem um cérebro normal e aqui desse outro lado a gente tem um cérebro atrofiado, que é o que acontece com quem não estuda.
Brincadeira, pessoal. O que aconteceu aqui é que esse cérebro atrofiado é de um paciente de aproximadamente 76, 80 anos, que ele tinha uma doença neurovascular. E essa doença neurovascular limitava o fluxo de sangue para as células cerebrais, as células do encéfalo. E aí essas células cerebrais acabaram diminuindo de tamanho. Isso fica nítido aqui quando a gente observa os sulcos desse cérebro. Percebam que os sulcos desse cérebro são muito mais profundos, tá bom? Do que quando comparado com o cérebro normal. A atrofia ela também pode acontecer em caso de acidente de carro, por exemplo. Se você tem um acidente de carro, danifica a sua medula espinhal, o que vai acontecer é que a gente tem aqui um neurônio motor, e esse neurônio motor ele tinha contato com o músculo. Então, depois de um acidente de carro, o que pode acontecer é que o axônio desse neurônio motor é danificado. E ao ser danificado, esse neurônio motor ele vai perder a comunicação com o músculo. E por perder a comunicação com o músculo, esse músculo não vai ser utilizado. Então a gente observa aqui, ó, que esse músculo está sofrendo atrofia, ele diminuiu de tamanho. Aqui, ó, a gente percebe que se a condição for retirada, qual era a condição? Aquele músculo não ser utilizado. Por quê? A gente tinha uma lesão no axônio. Se esse axônio ele sofrer regeneração, o que pode acontecer, por isso que algumas pessoas, após alguma lesão, algum trauma na medula espinal, depois de 6 meses, mais ou menos, elas voltam a andar, 3 meses, devido à fisioterapia, é porque a gente teve um processo de melhora daquela lesão, que é o que a gente observa aqui, ó. Teve a cura da lesão, a gente observa que o músculo volta a ser utilizado, então rapidamente ele retorna ao seu volume original, ao seu tamanho original. Bem, como eu disse para vocês, se você também não utiliza determinado órgão, ele também se torna atrofiado, porque a natureza é muito inteligente. Ele entende o seguinte: se você não usa, por que eu vou nutrir aquilo? Então, se você não usa, as células não nutrem, aliás, o seu corpo, ele não nutre aquelas células, então elas acabam diminuindo de tamanho. Foi isso que aconteceu com o indiano, que prometeu para um deus hindu lá, que ele ia ficar o resto da vida com os braços levantados. Aliás, um dos braços, né? Então a gente observa aqui, ó, comparando o braço esquerdo dele com o braço direito, a gente observa que o braço direito dele está totalmente atrofiado, tá bom? Isso é a mesma coisa que acontece com os astronautas. Os astronautas vão para o espaço, lá não tem gravidade, e por não ter gravidade, eles não usam os músculos deles, não tanto, né, quanto usariam aqui na Terra devido à gravidade. Isso faz, inclusive, que não só os músculos se atrofiem, mas também existe também o atrofiamento dos ossos. É por isso que eles, quando eles voltam do espaço, eles podem ter até mesmo 20% de perda de massa óssea e até mesmo massa muscular. Então, pessoal, a gente chega à última adaptação celular, que é a metaplasia. O que é metaplasia, professor? Metaplasia é uma adaptação celular reversível pela qual a gente tem a troca de um tipo de célula por um outro tipo de célula adulto. Quando isso vai acontecer, professor? Isso pode acontecer na traqueia de pacientes fumantes. Na traqueia, a gente vai ter células pseudoestratificadas, com algumas células caliciformes lá. Então, quando esse paciente fumar, ele vai absorver a fumaça do cigarro, a fumaça do cigarro vai passar pela traqueia do paciente e vai lesionar essas células. Então, como esse paciente não é um paciente que fuma apenas um cigarro por dia, esse estresse celular vai ser contínuo. E ele vai até mesmo lesionar essas células. Então, por estar com uma lesão constante aqui nessas células, o que o corpo entende? O que o nosso organismo entende? Opa, se eu estou passando por esse tipo de lesão, de estresse, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas células aqui, que são células sensíveis, por uma célula que seja mais resistente. E aí, o corpo troca as células pseudoestratificadas por células escamosas, como a gente está vendo aqui. Então agora, quando a fumaça do cigarro passar por essa traqueia, ele vai lesionar somente as células da última camada, que são células que já escamariam, que são células que já seriam liberadas. Então não vai ter tanto dano assim celular. Só que aí acontece outro problema. Por quê? A natureza, pessoal, ela é muito inteligente. A gente teve milhões de anos de adaptação para identificar que as melhores células para ficar lá na traqueia eram células pseudoestratificadas, que possuíam cílios e tinham algumas células intermediárias, que são as células caliciformes que liberavam muco. Isso tudo para que quando o ar passasse pela traqueia, ele fosse umidificado ainda mais e além de filtrado.
Então agora, percebam que essas células escamosas aqui, elas não possuem cílios. Então agora, quando o ar passa por essa traqueia desse paciente, ele não é filtrado. Então, esse paciente aqui, que já está tendo metaplasia, vai ser um paciente com maior chance de obter uma infecção, além de que, quando a gente observa metaplasia, tem que ser rapidamente tratado. Porque muitos casos de metaplasia acontecem logo antes de um câncer. Então, se eu já observo metaplasia no paciente, ele tem que ser rapidamente tratado, tá bem? Então, aqui do lado, pessoal, a gente tem um esquema de um livro sobre metaplasia. Professor, está um pouco diferente do que o senhor desenhou. Sim, está um pouco diferente. Por quê? Aqui está demonstrando como realmente acontece no organismo. Eu mostrei aqui como se acontecesse do dia para a noite. Não é isso que acontece. Acontece que a metaplasia, ó, isso aqui é o epitélio normal. Aqui é o epitélio que está sofrendo a metaplasia, que é uma metaplasia escamosa, porque são células escamosas. Então percebam que a metaplasia, ela se inicia em uma parte e ela vai progredindo ao longo desse tecido, tá bom? Essa metaplasia não vai acontecer da noite para o dia. Ela vai começar em uma parte do tecido e o tecido vai trocando aos poucos e de forma progressiva as células daquele tecido. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido a aula até o final e até a próxima.